Olá, meu nome é Lucas Salles Barbosa. Oi, pessoal, eu sou o Taylor e a gente vai explicar como a gente chegou no nosso circuito da prática 7. Fala aí, Lucas. Bom, inicialmente nós temos que calcular a área e o perímetro de cada um desses cômodos aqui, e isso está mostrado nessa tabela. Foi escolhido para essa distância 2 metros e para essa distância 1 metro. E aí nós chegamos nesses valores de área e perímetro. A partir disso, usando a NBR 5410, nós podemos determinar a quantidade de tomadas de uso geral para cada um dos cômodos e para a potência de iluminação. Também, de acordo com a NBR 5410, nós fizemos a divisão dos circuitos terminais, sendo um circuito para os pontos de tomada da cozinha, com a potência total de 2.000 voltamperes, os outros pontos de tomada, um circuito para iluminação, e nós também decidimos colocar duas tomadas de uso específico. Uma que é de ar-condicionado no quarto e outra que tem o chuveiro elétrico. Além disso, de acordo com a NBR 5410, nós devemos ter dois circuitos reserva. Então, pessoal, a partir dos cálculos do Lucas, a gente conseguiu dimensionar a corrente de projeto, os disjuntores e a seção dos fios. Para isso, eu vou dar uma breve explicação dos passos. Então, o primeiro passo então, foi determinar a corrente de projeto. A corrente de projeto, como vocês podem ver, é a potência nominal dividido pelo número de fases do circuito, pela tensão, pelo fator de potência e pelo rendimento. Vale lembrar que o número de fases de qualquer um desses circuitos é 1, pois eles não atingem uma potência que precisa de mais de uma fase. A nossa tensão é a tensão de linha 220, o cosseno φ é o nosso conhecido fator de potência e é o rendimento que também foi considerado 1. Após isso, a gente calculou a corrente de projeto corrigida, que é calculada a partir de três fatores de correção: o fator de temperatura do ar, o fator de temperatura do solo e o fator de correção de agrupamento. O fator de temperatura do ar, na verdade, o fator de temperatura do ar e do solo são exemplificados na tabela 40 da NBR 5410. Como a gente pode ver, para 30 graus no ar e 20 no subterrâneo, o coeficiente é 1. Então, como a gente está no Ceará, a temperatura de 30 no ar e 20 no solo são ideais para que o nosso projeto funcione de forma correta. Então, a gente considera 1 para esses dois fatores. Depois desses dois fatores de temperatura no ar e no solo, tem um fator de agrupamento. E aqui, como a gente pode ver também nesta tabela da NBR 5410, para dois fios agrupados em feixes ao ar livre ou embutidos em superfície, que o nosso caso é esse, nossos circuitos estão embutidos em superfície em conduto fechado, o nosso fator de correção é 0,8. Então, a nossa corrente corrigida ela é dada simplificada pela corrente de projeto dividido pelo fator de correção de agrupamento, que é 0,8. Assim, a partir desta corrente corrigida, a gente consegue, então, dimensionar a nossa seção do fio. Para isso, a gente tem essa outra tabela, que é a 36 da NBR 5410, onde a gente usa o método de referência B1, que tange a coisas relacionadas à alvenaria, e o nosso número de condutores carregados que passam pelo eletroduto de 2, pois o nosso circuito teve no máximo 2 fatores de agrupamento. E aí, a gente então consegue encontrar qual é o fio correspondente para a nossa corrente de projeto. Lembrando que a corrente dessa coluna 2, ela tem que ser menor ou igual que a corrente de projeto corrigida. Depois disso, a gente consegue finalmente dimensionar os nossos disjuntores. A nossa corrente de projeto total, não a corrigida, tem que ser menor ou igual que a corrente nominal do disjuntor, que a gente pode ver aqui nesta tabela os disjuntores e as correntes nominais deles, e menor ou igual que a capacidade de condução do condutor já corrigido. Então aqui a gente pode ver como ficaria mais ou menos um cálculo de um disjuntor. No caso desta corrente total, nessa capacidade de condução do condutor já corrigido, porque a gente corrige esse valor aqui pelo 0,8, que é o fator de agrupamento, a gente multiplica então a maior capacidade de condução do fio pelo 0,8 para encontrar esse valor da capacidade de condução do condutor já corrigido. A gente então tem esse valor que tem que ser maior ou igual que a corrente que passa pelo disjuntor, que tem que ser maior ou igual que a corrente do projeto. E assim a gente consegue dimensionar os disjuntores corretamente. Para o nosso disjuntor geral, não é diferente. Porém, a nossa potência nominal neste caso, ela é a potência do circuito toda, não apenas de um trecho. E o nosso circuito, ele é bifásico. Então, em vez de ser
raiz de 3, em vez de ser 1 aqui no número de fases, a gente considera 3. E aí a gente consegue então encontrar nossa corrente de projeto e, enfim, dimensionar o disjuntor geral, do mesmo modo que a gente viu no slide anterior. Então, galera, com todos esses dados reunidos, chegou a hora de plotar isso no nosso AutoCAD. Para isso, a gente dividiu os circuitos, colocou um ponto de iluminação em cada cômodo e a gente vai ver como funciona o circuito de iluminação, o circuito de TUI, o circuito de TUG e como vai o medidor para o quadro de distribuição. Bem, vamos começar aqui pelo medidor. Como nosso circuito é bifásico, vão duas fases, um neutro e um terra, e isso vai para o nosso quadro geral de distribuição. Bem, para a iluminação, a gente consegue ver que em cada ponto de iluminação está especificando a carga de iluminação, o circuito e o interruptor que controla ela. O interruptor, o fio que vai para o interruptor, a gente consegue ver que vai um fase e um retorno. Para o fio que alimenta a iluminação, vai um fase, um neutro e um terra. E para o fio que alimenta a nossa famosa TUG, vai um neutro, um fase e um terra. Para a TUI é a mesma coisa, vai um neutro, um fase e um terra. Como vocês podem ver, no nosso circuito, todos os fios têm a legenda do que está passando por eles. Todos alinhados de forma horizontal para ajudar o executor da obra. Tirando esse que eu não consegui enquadrar aqui para ficar do mesmo tamanho. Essa foi a maior dificuldade. Além disso, uma das dificuldades que a gente teve foi em deixar tudo branco. Para conseguir, por fim, plotar aqui na nossa prancha. Então, se vocês podem ver, todas as lâmpadas estão com a iluminação correta e também a gente fez essa legenda, onde você pode ver o que significa cada símbolo desse circuito. Aqui tem a nossa tabela mostrando qual é o tipo de fase e o Lucas vai explicar para vocês como foi feito o projeto do quadro geral de distribuição. Tudo bem? Por fim, foi feito o dimensionamento do disjuntor geral. Isso pode ser feito utilizando a especificação técnica número 124 da Enel, a partir da carga total instalada. Observando aqui na tabela os valores de potência em watts para cada um desses circuitos, nós podemos somar e encontrar a carga total instalada. Aqui, com a tabela 2, que está na página 33 da ET 124, nós temos uma coluna para a carga total instalada, aqui é de 13,27, consequentemente está entre esse intervalo. Isso significa que o tipo de fornecimento será bifásico e nós teremos a corrente máxima do disjuntor de proteção como 32 amperes. Bom, aqui eu tenho a prancha do projeto finalizada, tanto com a tabela do quadro de circuitos quanto o diagrama unifilar na planta baixa. E bom, aqui no canto superior direito nós temos o quadro de distribuição com cada um dos 7 circuitos, sendo também especificado a seção dos condutores desses circuitos. Aqui nós temos os disjuntores de cada um desses circuitos, assim como foi mostrado na tabela anteriormente. E aqui o disjuntor geral de 32 amperes que foi calculado. Além disso, nós optamos por colocar um dispositivo DR acoplado ao circuito 5. Esse circuito é o circuito do chuveiro elétrico, então consequentemente ele vai estar em uma área molhada, com mais riscos de choque, por exemplo. Então é importante que nós tenhamos esse dispositivo DR. Esse dispositivo será um interruptor diferencial residual com corrente nominal de 25 amperes, como mostrado aqui, Ela tem que ser igual à corrente do disjuntor. E esse dispositivo terá uma corrente de fuga de 30 mA, como é especificado na NBR 5410. Então é isso, basicamente foi apresentado todo o projeto, todos esses cálculos e informações também estão disponíveis no memorial, e é isso.